Olá pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente gostaria de agradecer por assistirem esse vídeo. Será uma explicação bem breve e vou mostrar para vocês quais são os recursos do Power BI, todas as facilidades que essa ferramenta de visualização de dados pode proporcionar para facilitar a tomada de decisões. Esse dashboard é uma réplica do projeto de um business case do Leonardo Karpinski. Teve uma live recentemente sobre toda a criação desse projeto. E eu refiz ele, sou aluno do curso completo, e eu refiz ele e adicionei diversos tooltips, que eu vou explicar para vocês o que são. Então vamos lá à explicação desse relatório. É um relatório de logística e análise de dados. Basicamente, vamos detalhar aqui quais são os indicadores de desempenho logístico. Vamos começar aqui, né? Aqui nós temos a análise de custos. Observem como o storytelling está bem definido, né? Temos aqui a receita bruta, custo total, resultado, a margem de contribuição, que é o resultado sobre a receita bruta. Aqui nesse visual nós temos a receita bruta e custo total por ano. Nesse outro visual, a margem operacional e a margem last year por ano, né? Ou seja, a margem do último ano. Resultado por filial, custo por tipo veículo e uma análise aqui em forma de matriz. E eu vou explicar para vocês. Bom, o Power BI é totalmente dinâmico, né? Temos aqui, se eu clicar aqui em 2017, todos os demais dados serão de 2017 e assim por diante. Eu adicionei diversos tooltips aqui nesse dashboard. Então, por exemplo, ó, margem por filial de 2017, 2018. Observem que o título está dinâmico, com linguagem DAX. Para fazer esse tipo de transformação para a linguagem DAX é mais complicado, mas observem como fica mais interativo, né? Porque o business case relatava que margem de contribuição acima de 40% fosse azul, menor amarelo, e abaixo de 30, observem que está vermelho. Ó, que legal. Então, essa aqui é a receita e o custo por ano. Já aqui, de forma geral, tá? Se eu selecionar aqui o ano, enfim, o mês, por exemplo, que é bem legal, por exemplo, dezembro, novembro, dezembro e assim por diante. Por filial também, tudo interativo. Vamos deixar de forma geral aqui, acumulado. Avaliar por filial. Aqui nós temos a margem operacional atual e do último ano. Observem que só é passar o cursor do mouse e vai detalhar isso de forma bem clara. Se eu clicar aqui em avaliar por filial, o que vai acontecer? Esse é um gráfico bem bacana. E se eu dar um play aqui, ele vai mostrar a evolução das margens de todas as filiais. E como isso funciona? Vou pegar um exemplo aqui de... Vamos lá. Campinas. Deixei aqui em 2018 e vou aqui em Campinas. O que isso significa? Em 2018, a margem de contribuição é 34,3%. Por isso que está aqui, ó, o eixo X é a margem de contribuição atual e o eixo Y, last year, margem de contribuição do último ano. Então, 34,3% é atual, mais ou menos aqui, né? E 41,9%, ó, em relação ao ano passado. E assim por diante, de todas as filiais. Bem bacana esse gráfico. Vou retomar aqui. O resultado por filial. Observem que o tooltip, que a gente chama dica de ferramenta, traduzindo para o português, ele vai mudando de acordo com a filial, ó, a evolução dos anos. Então, ó, se eu passar o mouse aqui para Canoas, Niterói e assim por diante,
E observem aqui que legal, que se a margem de contribuição foi negativa, eu parametrizei para que ficasse vermelho, não azul, né? O custo por tipo veículo, também parametrizei para o título ficar dinâmico, ó. Isso é bem bacana porque você otimiza tempo, sem ter que clicar em cada um e descobrir quais são os valores, os custos. Bem bacana. Aqui é uma matriz com os pedidos, a receita bruta, ticket médio e a margem. E tem uns indicadores aqui em relação às margens. Se eu der descer o próximo nível, ele vai mostrar por tipo veículo para cada filial. Ó. E observem que os valores conferem em relação aos pedidos, né? Ó, 127 milhões. O que mais eu posso mostrar aqui? O total de pedidos está na outra página. Então é isso. Agora vamos... Isso aqui é a análise de custos, né? Vamos agora para a análise de pedidos. Análise de pedido, né? Com os indicadores bem específicos de logística. Então nós temos aqui o OTIF, On Time in Full, On Time in Full. O que significa esses indicadores, né? In full é o percentual de entregas completas. Por isso, traduzindo em português, né? Entregas perfeitas, entregas completas. On time são as entregas no prazo, dentro do prazo. E on time in full é a multiplicação desses dois indicadores, desses dois KPIs. Se eu multiplicar 68,8 por 99%, vai dar 68,1%. E observem que eu adicionei também dica de ferramentas, né? Com o total de cada indicador, ó, observem que para cada filial tem um totalizador ali, on time. E eu também tenho o percentual e o totalizador, o total geral, em full também. Ó. O número total de pedidos e o order cycle time, que é o tempo o tempo ciclo da ordem, do pedido. Quanto tempo eu demoro para entregar o pedido para o cliente. Confunde-se muito com o lead time, né, que é o tempo de processamento do pedido. Não vamos entrar aqui muito nesse detalhe. Temos aqui segmentação de dados para escolher o ano, o mês, enfim, a filial. E aqui eu tenho, nesse visual, tem o OTIF por ano, os pedidos por ano, os pedidos entregues, né, no prazo e fora do prazo. Tem as ocorrências, né, pedidos devolvidos por motivo e por filial. Então vamos explicar um pouquinho aqui. Ó. Tem aqui o OTIF por ano. Eu adicionei um tooltip bem legal aqui. Aqui tem as porcentagens do OTIF, né, que só estão no visual, mas passando o mouse, ele mostra os indicadores, os 3 indicadores, né, e observem que o título está mudando também, o título dinâmico, ó, 2019 e assim por diante. Bem legal isso daqui. E para os pedidos por ano, eu adicionei fiz um gráfico de barras horizontais por filial. Então, observem aqui que 2017, Campinas predomina, segundo Niterói, Contagem. 2018, mesma coisa. As 3 filiais predominam todos os anos, né? Eu acho que a ordem não... Biguaçu, sempre nessa ordem. O ranking está bem definido em relação a todos os anos, não tem alteração. Os pedidos entregues por ano, no prazo e fora do prazo. Em 2017, se eu passar o mouse aqui também, ó, eu fiz uma tabelinha tem formatação condicional aqui também. Tem um totalizador, né? Observem que o total confere ali embaixo, no prazo e fora do prazo, quais são as filiais os pedidos que foram entregues fora e dentro do prazo em cada ano. E assim por diante. Ó. Observem que
À medida que eu vou passando, os valores são correspondentes ao ano que você deixa o mouse. Os pedidos devolvidos por motivo. Aqui eu tenho quais são as ocorrências que, que, que faz com que os pedidos sejam devolvidos, voltem para a empresa, para a indústria, para a fábrica, enfim. Então, falta de pedido, né? Falta de pedido, o material foi entregue por, comercial, não teve uma formalização do pedido do cliente. Então, um pedido divergente, o cliente não reconheceu o pedido, preço divergente, preço errado, estabelecimento fechado, então voltou a mercadoria, desistência do cliente, falta de condição de pagamento, mercadoria errada. Então, diversas ocorrências já conhecidas, enfim, por todas as empresas, né? Bem padrão isso daqui. E se eu passar o mouse, ó, o título também é dinâmico e mostra evolução em todos os anos, ó, 2017 até 2021. Então, os pedidos devolvidos por falta de pedido. Observem que até 2020 está numa média entre 70 e 85 pedidos, né? 76 e 85 pedidos. Como 2021 ainda não é a base não estava completa, então depois a gente pode entrar no detalhe, mas a base não é em relação a 2021, um ano inteiro de 2021, por isso que 36 corresponde aos pedidos por falta de pedido, e assim por diante, por preço errado, etc. Aqui eu mudei a cor para não ficar muito, para confundir com custo. Então, por exemplo, custo, vocês perceberam que na página anterior, se eu voltar aqui, ó, essa cor aqui, meia vermelha, meia rosa. Aqui por se tratar de devoluções, eu mudei a cor. E aqui são os pedidos devolvidos em relação à filial, né? Então, Campinas, como um faturamento que é normal, né? Estou faturando mais para Campinas, então as corrências serão para as filiais que estão com desempenho melhor. E assim por diante. Observem que o título também é dinâmico, né? Vai mudando ali à medida que eu vou passando o mouse. Aqui eu tenho um gráfico de mapas. Então, se eu subir aqui, é por região destino. Então, por exemplo, aqui eu subi para Deal Up, né? Fazer Deal Up, ou seja, subir o nível. Se eu descer aqui, ficou para cidade. Antes estava para estado de São Paulo, 55 mil pedidos. Aqui, Rio de Janeiro, 39 mil pedidos. Mas o intuito é deixar pela cidade. Por quê? Se eu clicar aqui em Campinas, Campinas entrega nessas regiões aqui de São Paulo. Em Araçatuba, Presidente Prudente, enfim, é região destino. São as regiões que as filiais entregam os pedidos. Então, a Niterói, que é uma cidade do Rio de Janeiro, vai entregar nessas cidades aqui. E assim por diante, ó, Contagem, vai entrar no estado de Minas e vai mostrar quais são as cidades, quais são os destinos de entrega. Basicamente é isso. O vídeo ficou um pouco longo. Aqui eu tenho uma evolução, eu mostro a evolução mensal em relação ao KPI, né? Então, por exemplo, essa curva aqui julho foi a maior receita e outubro a menor receita e assim por diante. Se eu escolher um ano, sei lá, 2020, observem que mudou um pouco, né? Maior receita foi em dezembro, 2,3 milhões, e a menor em junho. Porque antes, se eu tirar os filtros, está mostrando aqui de forma acumulada, tá, pessoal? Está mostrando de forma acumulada. E é isso. Basicamente é isso. Então, esse é um dashboard de logística e análise de dados. Eu vou deixar o link para vocês interagirem na descrição do vídeo, tá? Muito obrigado e em breve teremos mais dashboards para vocês interagirem aí e ficar por dentro de todas as
todos os recursos do Power BI, que pode tornar os nossos dias mais leves e mais produtivos para facilitar a tomada de decisões. Muito obrigado.